O Senhor reina! É fácil crer em Deus quando tudo vai bem, quando contemplamos as suas bênçãos e maravilhas e na nossa vida parece um rio a fluir com tudo na mais perfeita paz. Mas, muitas vezes é justamente essa mansidão, essa paz que nos traz o conforto e o sossego em nós mesmos, fazendo-nos esquecer de Deus. Quanto a isso, Salmos capítulo 93, verso 1, o salmista nos adverte: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se, o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Interessante como o salmista traz ênfase de uma forma hebraica, de uma forma dos costumes de época, na mensagem a ser dada. Repito, o Senhor reina. Então ele repete a ênfase. Vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Durante essa semana, o livro de Salmos nos apresenta, através do programa Vê e Entende, que você está assistindo, uma maravilha da promessa de Deus de estar conosco, quer nos momentos bons, quer nos ruins. E também fazer-nos entender da plena justiça de Deus e da harmonia que, apesar do pecado, apesar de nós estarmos como rebeldes diante do universo, acompanhando os passos de Satanás, o anjo rebelde, fazendo as mesmas obras dele aqui na terra, repetindo essas obras, ele vem com Jesus Cristo e transforma na sua vida novamente a imagem e semelhança dos céus. Novamente Jesus coloca o seu rosto em nós. Trazemos agora 5 grandes razões para crermos que Deus sustenta, o mundo está firme e não se abalará. Primeiro, o Senhor criou e sustenta tudo o que criou. Assim nos diz as leis da natureza, a física, a química, os astros estão na sua órbita e apesar dos desmandos do mal e de Satanás desse mundo, ainda podemos contemplar a rigidez dos mandamentos, das ordenanças quanto à órbita dos planetas, quanto às regras da física, da química, a estabilidade da natureza aqui nesse nosso planeta. Segundo grande motivo, Deus governa o mundo com justiça e retidão. Às vezes podemos desconfiar porque suas leis e seus estatutos são bons e trazem vida àqueles que o guardam. Podemos desconfiar porque parece, como diz também a Bíblia, que os ricos se dão muito bem, os maus se dão muito bem nas eloquências daquilo que está no mundo. Mas devemos observar que esses caminhos levam o homem normalmente a uma escravidão. O homem se escraviza pelo trabalho, pelo dinheiro, por aquilo que tem, trabalha para manter o que tem e já não tem tempo para se manter ante as bênçãos de um planeta recheado de belezas e de bênçãos que estão sendo espalhadas perante nós. Esses homens escravos de si mesmos, da sua ganância, do seu poder, não conseguem sequer enxergar o canto de um passarinho, uma borboleta a voar, a farfalhar das folhas, no entardecer, o pôr do sol e a presença de Deus. Terceira grande razão, as leis de Deus guarnecem e trazem bênçãos para aqueles que as guardam. Assim, quem respeita as leis da natureza tem vida e saúde. No entanto, quem desrespeita as regras da natureza, aquelas regras de saúde que Deus colocou, comendo o que não deve, ou quando não devem, ou quanto não devem, então vêm as doenças, vêm os pesares, enquanto que aqueles que seguem os mandamentos de Deus, veja, desde o Gênesis, a presença de Deus é de toda árvore que der semente, dela comerás. No entanto, estamos fabricando transgênicos, estamos caminhando a passos largos rumo à destruição, nos alimentando de coisas que Deus orientou não comêssemos. Comemos do sangue, da carne com sangue, aquilo que foi proibido, a gordura, e isso nos traz doenças e pesares, já sabidos, exageradamente conhecidos por todos e declarados pela ciência como alimentos que não são próprios, mas que estão presentes em todas as bolachinhas, biscoitos, em todos os salgadinhos, em todos os nossos dias. Estamos comendo daquilo que nos mata, como também Eva comeu no paraíso daquilo que a matava.
pervertidos pelo apetite, perdemos as bênçãos de uma alimentação saudável. 3. O mundo permaneça bem ordenado e faz recompensa de justos, punindo os ímpios. Às vezes duvidamos disso, parece que Deus não faz questão quanto ao mal nessa terra. Os ateus costumam dizer: onde está Deus quando essa criança sofre, quando houve aquela catástrofe, aquilo e aquele outro? No entanto, percebamos que a maior das vezes são os próprios homens os causadores dessas tragédias. A ganância faz com que acumulem em celeiros, e a Bíblia diz: ai dos que acumulam em celeiros. Então a fome vem sobre a terra, o desperdício de comida, porque a comida mofa, os ratos comem daquilo que as crianças deveriam estar comendo nos países com grande dificuldade, daquilo que os pobres poderiam se fartar, é o concentrado do leite condensado que entope as artérias daqueles que estão se locupletando das riquezas que Deus colocou à disposição da humanidade. Estão comendo demais e morrendo por isso, enquanto outros estão comendo de menos e estão com outros tipos de doença, a desnutrição, por exemplo. Bom, ao vermos que Deus recompensa os justos, mas pune os ímpios, não podemos imaginar um mundo sem leis e sem regras. Essas mesmas leis fazem com que nós estejamos seguros no caminho de Deus e sendo abençoados por Ele. Mas também são as leis que trazem consequências. Ao sermos bons, ao dividirmos, ao amarmos o próximo como a nós mesmos, estamos no caminho de Deus, prontos para seguir como Jesus, multiplicando o pão entre os famintos, abençoando pessoas, curando e levando uma mensagem de fé, amor e esperança. Você está assistindo pela tve.adv.br ou pela sua mídia favorita? Você digita aí no Google tve.adv.br e segue a nossa programação diariamente. Mas você também pode assistir pela sua mídia favorita digitando o hashtag Vem Entende. Vem seguir a gente no nosso canal e louvar a Deus no nosso cotidiano. Ao ver que Deus recompensa os justos, mas está de olho nos maus, vamos ver então, aí podemos perder o medo, né, daquelas acusações medievais de que Deus está cuidando de cada um, procurando um defeitinho onde a gente possa tropeçar para nos castigar. Não, Jesus, ao contemplar o pecado de Adão, veio aqui ao mundo e perguntou: Adão, onde estás? E o próximo passo, Gênesis 3,16, eu esmagarei a cabeça da serpente que te enganou, que te seduziu, que te levou ao erro. Eu virei e, como homem, Jesus venceu o mal. E agora nos mostra que também somos vencedores com Ele. Pela força dele, vencemos a morte e o mal. Estamos prontos a receber de Deus a bênção para a salvação. Mas não apenas a nossa salvação, porque existe o quinto passo, o quinto mandamento, que torna bem visível o poder de Deus ainda nessa terra. É que nós, homens, todos nós, seres humanos, estamos a pregar, a falar, a exteriorizar o amor de Deus em nossa vida. Por isso você está assistindo e por isso estou falando e por isso você também deve falar. Porque a aliança de Deus com você, comigo, com o antigo Israel, desempenha um papel especial na proteção do mundo, pois anuncia a salvação do Senhor. E traz bênçãos, porque onde Jesus passava, as pessoas eram curadas e as coisas iam de cada vez melhor. E assim também, quando um cristão é mandado por Jesus para caminhar por essa terra, todos são beneficiados. Aí a importância do mundo, no mundo de um cristão. Você é um Cristo a dividir coisas, a multiplicar bênçãos, como aquele menininho que trouxe os pães e os peixes, e de poucos pães, 5 pães, 3 peixinhos, Jesus alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, e ainda sobrou nos cestos. Então, você deve carregar o seu pãozinho, o seu peixinho para dividir. Se o menino não quisesse dividir o pão e os peixes com Jesus, a multidão não seria abençoada. Mas você é abençoado. Você tem o pãozinho e o peixinho para poder multiplicar, porque o pouco com Deus é muito na sua vida e na vida das pessoas por onde você passar. Bom, apesar das manifestações do mal, da infidelidade e da rebelião,
nós ainda podemos ver a mão de Deus, e o maior milagre sou eu, é você, multiplicando o pão, dividindo o que temos. Isso não é humano, não é natural, é sobre-humano, é de Deus. Que Deus te abençoe muito e vamos orar. Jesus, muito obrigado pelas mensagens, Pai querido, em nome de Jesus que pedimos uma bênção especial para os que estão assistindo, ouvindo, para que eles se tornem, como eu também possa me tornar, luz no mundo e sal na terra, como o Senhor assim anunciou aos seus discípulos, a nós todos. Que nós, como luz do mundo e sal da terra, possamos levar a Tua bênção por onde passarmos. Especialmente, Senhor, aqueles que estão ouvindo, cada um de nós tem a sua necessidade hoje, o seu pão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Qual é o pão que nós estamos precisando? Qual é a bênção que cada um está precisando? O Senhor sabe. E por isso, atenta, traz a nós conforto, consolação, sabedoria, entendimento, paz, graça e muitas bênçãos dos céus. Não estou falando aqui de bênçãos que nos tornem opulentos, ou de riquezas, ou de poder sobre os outros semelhantes nossos, mas o poder de sermos feitos novamente à sua imagem e semelhança. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, hein? Siga com a gente, tve.adv.br, lá no Google. Digita tve.adv.br e assista as programações para crianças, adultos, músicas, hinos de louvor, programas científicos de saber, de saúde e também nas mídias sociais, #VemEntende. Você vai para a sua mídia favorita e ali segue a nossa programação diariamente com Deus e com a palavra diante de nós. Subiremos. Deus te abençoe e muito. Tom, passa para cá, Tom. Qual é que é a tua ficar encrencando quando eu estou fazendo o programa?